Queridos irmãos e irmãs, convido-vos a abrir a Sagrada Escritura no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 14. E o título da mensagem que vos trago hoje é sobre Melquisedeque, sendo que o título que eu atribuí foi Melquisedeque, um tipo de Cristo. E o que é um tipo de Cristo? É uma personagem, um evento, uma situação concreta que tem uma ligação muito direta com Cristo, que haveria de vir e que assume aquilo que são as características desse personagem, desse evento, desse acontecimento. Em Gênesis capítulo 14, nos versículos 18 até 20, nós encontramos uma referência a um personagem, Melquisedeque, que é de facto única enquanto personagem, única enquanto texto, também naquilo que é uma das suas características, uma das suas referências, mas que é bastante importante. Eu gostaria que lêssemos em 3 textos bíblicos, Gênesis, um livro de Salmos e depois Hebreus, onde esta personagem é referida e já vamos ver melhor a que é que ela se refere. Então, Gênesis 14, verso 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Voltaremos a este texto daqui a pouco, mas vamos abrir num outro, em Salmos, capítulo 110. É um salmo de Davi. Muitos anos mais tarde, a esta referência feita por Moisés no livro de Gênesis, nós encontramos o Salmo 110 e vamos ler os primeiros 4 versículos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder em trajes santos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E um outro texto em Hebreus. E Hebreus capítulo 5, capítulo 6 e sobretudo capítulo 7 fazem referências a este Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 5 e 6. Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o gloriou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E no capítulo 7 deste mesmo livro ou carta aos Hebreus, os primeiros 3 versículos. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abrão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus,
permanece sacerdote para sempre. E ainda verso 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. E voltamos, meus irmãos, a Gênesis capítulo 14. Em Gênesis capítulo 14, então temos a primeira referência a este Melquisedeque. É uma figura muito sui generis, muito interessante, muito pouco desenvolvida naquilo que é alguma informação mais. Estes trechos que vos li da palavra de Deus são os únicos referentes a este Melquisedeque. Mas Melquisedeque é de facto uma personagem de extrema importância. Ele é, conforme disse no início, ou conforme é o título da minha mensagem, um tipo de Cristo. E um tipo, quando falamos de tipo, não é tipo naquele sentido de é um sujeito, não. É um tipo, é uma referência, é alguém, personagem, ou alguma coisa, ou alguma circunstância que depois apontam para Jesus. Então, no Antigo Testamento nós encontramos vários personagens, várias circunstâncias, várias ocorrências, que todas elas acabam por ter uma referência para Jesus, o Messias que havia de vir e que efetivamente veio e encarnou, assumiu essas características relevantes. Então, sendo Melquisedeque um tipo de Cristo, quer dizer que quando nós encontramos Cristo, algumas das características deste personagem são vistas depois em Cristo Jesus. Aquilo que nós encontramos aqui, nesta passagem por Gênesis, que é única, é que de facto ele era rei de Salem e também rei de justiça. É interessante porque o próprio nome Melquisedeque deriva de, ou é a junção de duas palavras no hebraico, Melque, que é rei, Zedeque, que é justiça. Então é rei de justiça, no seu próprio nome. E, de facto, aí nós encontramos que a justiça é uma característica, era uma característica deste Melquisedeque e é, com certeza também, sabemos, uma característica de Jesus. Jesus, sendo Deus, é justo, é verdadeiro, é aquele que tem a palavra da verdade e da justiça. Mas também diz que é rei. E sendo rei, que relação é que isto tem com Jesus? Jesus também foi rei, sem dúvida. Jesus foi, é interessante, ainda que de uma forma pejorativa, podemos dizer, mas quando Jesus foi crucificado, mandaram colocar uma placa que tinha a indicação de quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então Jesus também é rei. E também é um rei de justiça. Mas para além disso, este Melquisedeque é rei de Salem. E o que é Salem? Salem era uma localidade pequena naquela altura, na Palestina, podemos dizer, mas num lugar onde mais tarde veio a ser edificada a cidade de Jerusalém. E Jerusalém é uma palavra também que tem a composição de dois nomes ou de duas palavras. Hieres, Salem, cidade da paz. É isso que significa Jerusalém, cidade da paz. Ora, este Melquisedeque era rei também de Salem. Não existia Jerusalém ainda, era uma localidade que foi crescendo, se foi desenvolvendo e veio a tornar-se exatamente Jerusalém que nós conhecemos. Melquisedeque era também rei de Salem. E é interessante, e já vamos ver alguma coisa mais, porque esta Salem, esta pequena localidade, e é daí também que vem a palavra Shalom, que é paz, que é a forma de se cumprimentar dos judeus, Salem. Os cristãos também, muitos, em algumas denominações, quando se encontram, é a paz do Senhor, porque Jesus também trouxe exatamente o quê? A paz. E é interessante porque aquilo que Jesus disse foi: a minha paz vos dou. Jesus
é também o Rei da Paz. Então vejam como este personagem Melquisedeque é o tipo de Cristo, para já nesses aspectos. Por um lado, o Rei, Jesus é Rei, Jesus que é Rei de Justiça, Jesus que é Rei da Paz também. Mas esta pequena cidade ou localidade de Salem era na região de Canaã, ou melhor, de Canaã, e foi naquela altura habitada por uma tribo, a tribo dos Jebuseus, que eram idólatras. E a questão é interessante e eu gosto de investigar. Aliás, permitam-me fazer aqui um parênteses. Eu durante este mês vou trazer-vos aqui nas várias pregações passagens difíceis, passagens que nos deixam uma necessidade de investigar, de ir mais além, mais profundamente, como esta que estamos a considerar hoje. E já agora, para que não fiquem aí na dúvida o que é que vem a seguir, no próximo domingo está na minha mente, eu já venho a estudar este assunto há algum tempo, sobre esta causa da Palestina e este conflito que existe entre árabes e judeus. Deixar muito claro que não trarei nada de política, porque isso entendo que o púlpito não é para políticas, não é para futebol, tem sido assumido claramente, mas a questão entre palestinos e judeus é de grande importância e está bem apresentada na Escritura. Eu trarei isso aqui, possivelmente no próximo domingo. Voltando então aqui à questão, este Melquisedeque era rei de Salem, uma pequena localidade dominada pela tribo dos Jebuseus, naquela altura, um povo idólatra. E a questão que nos leva a pensar aqui é, sendo um povo idólatra, como é que tinha Melquisedeque como rei, sabendo que Melquisedeque era o quê? Temente a Deus. E era também sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. De algum modo, este Melquisedeque, que é uma figura, digamos, muito sui generis, passageira aqui na Escritura, ganhou alguma relevância e tornou-se rei deste pequeno povo e desta tribo, particularmente em Salem. A Escritura não diz muito mais acerca disso e, portanto, aquilo que é a minha posição também, quando a Escritura não diz, não vale a pena nós estarmos a tentar inventar, porque podemos, com certeza, ficar muito além e até entrar em heresia. O que é que diz mais acerca deste Melquisedeque? Que ele era rei de justiça, rei de Salem, mas diz também que era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. Como antes do capítulo 14 nós não encontramos outros sacerdotes, não há referência a sacerdotes, este é o primeiro a ser referenciado, é o único até aqui, mas era um sacerdote que naquela altura foi reconhecido e considerado por Abrão como sendo sacerdote. De tal modo que, naturalmente, Abrão vem junto dele e acaba por marcar exatamente esse reconhecimento através da entrega de dízimo. Já lá vamos a essa parte. Mas Moisés, aqui, por revelação, por um lado, e por outro lado também pela tradição oral que foi sendo propagada e que chegou ao seu conhecimento, ao ponto de ele escrever, acaba por referir que este Melquisedeque era sacerdote de Deus Altíssimo. E uma vez mais, quando dizemos que Melquisedeque era um tipo de Jesus, o que é que isso significa? Que Jesus também era sacerdote. Jesus também foi sacerdote. E mais, Jesus até foi sumo sacerdote. Muito distinto dos outros, de todos os outros, de todas as outras ordens, mas, e isso está lá bem claro em Hebreus, sacerdote do Deus Altíssimo. Este Melquisedeque foi isso. É o primeiro sacerdote mencionado na Escritura, e quando diz que era da ordem de Melquisedeque, tanto no livro de Salmos como depois mais adiante em Hebreus, pressupõe que havia aqui como que uma hierarquia, que havia aqui vários outros sacerdotes. O facto de eles não serem mencionados e de nós não termos mais informação acerca desta ordem, deste sacerdócio, não significa que eles não estivessem em exercício. O que significa é que realmente
era já alguém que exercia estas funções diante de Deus. Lá em Hebreus, aquilo que nós lemos é que Jesus é sumo sacerdote, superior a todos os demais sacerdotes, sobretudo da ordem levita, e é um sacerdote que acabou por ser o último de todos eles, como sumo sacerdote. E porquê, meus irmãos? O sacerdote, ou os sacerdotes dos levitas, tinham exatamente como primeira grande responsabilidade a preparação dos sacrifícios e fazer os sacrifícios no templo para Deus. Acontece que quando Jesus vem, ele é reconhecido por João o Batista como sendo quem? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus dá-lhe a Jesus aqui um destaque de grande importância, exatamente naqueles capítulos 5, 6 e 7, que eu recomendo uma leitura completa em casa, e que aponta exatamente para Jesus como sendo o sumo sacerdote por excelência acima de todos os outros. E aquele sumo sacerdote que, uma vez por todas, se apresentou diante de Deus e fez o sacrifício eterno diante de Deus. Vamos lá, então, a Hebreus capítulo 7, para vermos alguns outros textos na sequência daquele que eu li há pouco. Em Hebreus capítulo 7, aqueles primeiros versículos falam exatamente acerca de Melquisedeque, mas agora em relação a Jesus, o que é que nós encontramos? Hebreus capítulo 7, versículo 21. Hebreus capítulo 7, verso 21. E no verso 21 nós lemos assim: mas este, com juramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre. Os outros sacerdotes tinham o seu tempo, iriam passar. Este, Jesus, iria ser sacerdote para sempre. E verso 22 diz, de tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. De tanto melhor pacto, um pacto ainda mais elevado. E depois no verso 24, eu vou continuar a ler, verso 23 diz, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, verso 24, este porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente todos os que se chegam a Deus, porquanto vive para sempre para interceder por eles. E aqui encontramos um outro aspecto da missão sacerdotal, qual é? Intercessão. O sacerdote intercedia pelo povo. Na verdade, eu costumo dizer, porque é assim que entendo, que o sacerdote era o intermediário entre Deus e os homens. Por um lado, levava os homens a Deus, isto é, as suas petições, o seu pecado, o seu pedido de perdão, através do sacrifício. Por outro lado, trazia Deus ao povo, trazia Deus às pessoas, através da palavra de Deus que era anunciada e que era apresentada. E o verso 25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, porquanto vive para interceder por eles. E depois até ao verso 28, porque nos convinha tal sumo sacerdote. E agora notem, características de Jesus. Tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime dos céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Este sumo sacerdote tem aqui características notáveis. Por um lado, santo. E na verdade, somente Jesus foi santo em absoluto.
os outros sumos sacerdotes e os outros sacerdotes tinham que se santificar quando se apresentavam diante de Deus por causa dos seus pecados. Mas Jesus, o sumo sacerdote, era santo, inocente, imaculado. Não havia qualquer ponta, não havia qualquer falha, não havia qualquer mancha. Separado dos pecadores e feito mais sublime dos céus. Jesus, meus queridos irmãos, foi de facto este sumo sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo. A bênção sacerdotal de Abraão, feita por Melquisedeque, era também alguma coisa que os sacerdotes e os sumos sacerdotes faziam quando abençoavam o povo. E aqui, uma vez mais, Jesus também trouxe bênção. E quando Jesus dirige e faz descer essa bênção de Deus sobre o povo, nos sentimos abençoados e agradecidos. Ainda aqui em Hebreus, nós lemos há pouco alguma coisa que não lemos lá em Gênesis nem em Salmo, acerca deste Melquisedeque. É acerca da sua genealogia. De quem era ele filho? Que descendência teve ele? De onde é que ele veio? Para onde é que ele foi? Nada disso nos é revelado. E Hebreus tem o cuidado de deixar isso bem claro, para que não houvesse aqui alguma dúvida. Não há essa informação. Por isso não vale a pena procurar aquilo que não existe. Bom, o não existir é no que respeita à informação. Não é que Melquisedeque tivesse caído assim do céu e, digamos, fosse uma figura tipo Avatar, uma figura que viesse aí de algum outro lugar, talvez um anjo, e alguns pensaram que seria um anjo, alguns até pensaram que seria o próprio Jesus, que de algum modo, numa teofania, se apresentou, e se apresentou como Melquisedeque. Tudo isso são conjecturas. Mas, meus irmãos, mais do que isso não são. Quem era este Melquisedeque? Vamos ao capítulo 7, versículo 3, nós lemos há pouco, mas eu gostaria de voltar a sublinhar quando diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Bom, não é conhecido o pai, não é conhecida a mãe. Simplesmente o autor do livro da Gênesis ou não tinha essa informação, ou o Espírito Santo claramente que lhe deu indicação de que não era relevante. Às vezes, meus irmãos, há certas pessoas que são tão significativas que valem por si mesmo, sem que haja uma necessidade de fazer referência aos pais, à sua ascendência ou à sua descendência. Melquisedeque foi um desses. Mas isso não significa que ele não tivesse tido pai e mãe. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que era sem pai, sem mãe, não significa que Melquisedeque não fosse um ser humano. E como qualquer ser humano, com certeza que teve pai e mãe. Mas não é referido. Não teve qualquer ligação, ou pai e mãe não teve qualquer ligação com o sacerdócio. Aquilo que estava em causa aqui era exatamente Melquisedeque enquanto sacerdote do Rei Altíssimo. Mas aquilo que é interessante, e é por isso mesmo que muitos teólogos consideram que Melquisedeque é um tipo de Cristo, porque ele está a apontar algumas características de Jesus. E aquilo que é interessante é que com Jesus nós conhecemos a sua genealogia. Isto é, sabemos de quem ele era filho. Humanamente, filho de quem? De Maria. Espiritualmente, filho de quem? Do Deus Pai, Criador. Tu és meu filho, hoje te gerei. E essa geração de Jesus, geração divina, é uma geração única, toda especial e irrepetível, não há outra. Quando nós dizemos que somos filhos de Deus, nós não somos filhos de Deus da mesma natureza que Jesus é filho de Deus. A natureza de Jesus é espiritual. Por isso mesmo, ele é filho do Deus Altíssimo, enquanto Deus. Mas ele, no plano de Deus, encarnou, tomou a forma humana, nasceu de uma mulher e viveu como homem.
Então Jesus tinha em si mesmo estas duas naturezas, a divina, primeiramente, e depois a humana. E quando Jesus morreu na cruz, aquele que morreu ali naquela cruz foi quem? Não o Jesus divino, mas o Jesus humano. O que nós iremos celebrar daqui a pouco, na ceia do Senhor, é exatamente trazendo à memória aquele corpo de Jesus que foi crucificado. Aquele sangue de Jesus que foi derramado por causa dos cravos, dos espinhos, da lança. Mas não foi o Jesus divino que foi crucificado. E é bom que isto fique sempre bem claro. Porque aqui há uns anos atrás surgiu com grande força uma tese de que Jesus, sendo Deus e tendo sido morto, então Deus estava morto. Chamada teologia da morte de Deus, que eu às vezes faço referência aqui, mas que é uma autêntica heresia e que se baseia num silogismo filosófico, que é: Jesus era Deus, Jesus morreu, logo Deus está morto. Tão simples quanto isto filosoficamente, mas tão errado quanto isso, porque Jesus, aquilo que morreu na cruz, não foi o Jesus divino, foi o Jesus humano. Por isso mesmo Jesus, quando estava na cruz, uma das suas palavras qual foi? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando Jesus entrega o seu espírito nas mãos de Deus, é como que aquela parte divina que sai dele e aquilo que fica ali na cruz, agonizando, é o Jesus humano. É deste Jesus humano que aqui Melquisedeque também nos traz aqui à colação, dizendo que Jesus, aliás, que Melquisedeque não tinha esta genealogia, mas Jesus teve. Maria, José não teve qualquer interferência, como sabemos. Foi uma intervenção especial do Espírito Santo. Quando nós chegamos aqui, há um aspecto muito interessante. Um aspecto muito interessante é que, de facto, a descendência de Abraão aponta para quem? Para Sem ou para Cã. Os irmãos recordam-se com certeza, deixa-me olhar só para o relógio, tenho tendência às vezes a estender-me um pouco, mas depois de Noé, depois do dilúvio, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E dessas 3 famílias, toda a terra voltou a ser povoada. E a questão é, os judeus, ou os hebreus, são descendentes de qual destes ramos? De Sem, Cã ou Jafé? Os irmãos com certeza ouvem muito esta palavra antissemitismo. Semitismo vem de Sem. Sem não com C, mas com S. Um dos filhos de Noé. E aquilo que nós encontramos na Escritura é que há aqui uma descendência, uma linhagem que chega dos filhos de Sem, e os irmãos podem ver isso em casa, em Gênesis capítulo 11, está lá indicado os filhos de Sem. Vai aparecer a dada altura quem? Tera e Abrão. E Abrão então acabou por se fixar onde? Em Canaã. E particularmente onde? Em Jerusalém, ou em Salem naquela altura. Há aqui de facto uma ligação muito interessante com Melquisedeque. Jesus, então, desta mesma ligação aqui. Uma outra palavra que eu gostaria de partilhar convosco acerca deste Melquisedeque é que diz lá a Escritura, e já que estamos em Hebreus capítulo 7, vamos continuar aqui no versículo 3, e diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito, notem lá, feito semelhante ao Filho de Deus. Feito semelhante. Feito semelhante quer dizer que não é igual.
alguma coisa semelhante, é parecido, mas não é igual. Porquê esta questão? Porque é importante. Este Melquisedeque, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio, sem fim de vida, quase que dá a ideia de que é eterno. Ora, quem é o único ser eterno? É Deus. Jesus é eterno. Por isso mesmo, alguns intérpretes consideram que, deixando esta parte aqui do feito semelhante, feito à semelhança feito à semelhança do Filho, que é menos relevante, e por isso mesmo quase que avançam com a ideia de que este Melquisedeque mais não era do que um Jesus numa das suas aparições. Mas isso é aldrabar o texto bíblico, não é, meus irmãos? Porque aquilo que lá diz é feito semelhante ao Filho do Homem. Não diz que é igual, não diz que era ele. E o texto bíblico não pode de modo nenhum ser alterado. Meus irmãos, feito semelhante. Semelhante em que aspecto? No facto de seres sacerdote, no facto de que veio, teve a sua aparição, teve o seu momento, teve a sua intervenção histórica, e particularmente com Abraão, assim como também Jesus teve. Mas há um aspecto importante aqui. E foi exatamente isso, meus irmãos, que me trouxe para trazer esta mensagem no dia de hoje com a celebração da ceia. É que aquilo que nós encontramos lá no texto é que este Melquisedeque, quando se encontrou com Abraão, trouxe o quê? Pão e vinho. Meus irmãos, eu prego o Evangelho há mais de 40 anos. Como pastores, praticamente todos os meses destes 40 anos, temos tido a ceia do Senhor. Os irmãos por aí podem ver quantas vezes eu já preguei sobre o assunto ceia do Senhor, sobre pão e vinho. Quero dizer-vos que nunca me tinha ocorrido pregar sobre este texto em que Melquisedeque traz pão e vinho para Abraão. E é interessante. E também aqui nós encontramos um tipo de Jesus. Primeiro, Abraão estava cansado porque ele tinha vindo da guerra. Tinha fome, tinha sede. E Abraão provê aquilo que eram as necessidades básicas, pão e vinho. Mas por outro lado, sendo este Melquisedeque sacerdote do Deus Altíssimo, ele acaba por trazer pão e vinho. Podia ter trazido uvas, podia ter trazido outra coisa. Porquê pão e vinho? É que de facto Jesus, quando está à mesa dos senhores, o que é que ele faz? Quando Jesus está à mesa, naquele dia que era a Páscoa dos judeus, Jesus come a ceia pascal, trazendo exatamente à memória aquilo que era prática dos judeus desde quando? Desde os dias de Moisés. Quando Moisés acabou por dar aquela indicação de que o povo devia estar preparado, porque naquele dia o Espírito do Senhor viria e tocaria em cada casa onde não houvesse o sangue na ombreira e na padieira das portas. E aconteceu a morte de milhares e de milhares de egípcios, mas também de alguns judeus, porque não creram, não confiaram. Mas naquela noite, lá no Egito, o povo separou o cordeiro e comeu com as ervas amargas. E Jesus, quando está preparado também para enfrentar a morte, aquilo que ele faz é o quê? Comer essa Páscoa com os seus discípulos. E depois de ter comido a ceia pascal, Jesus fez exatamente isso. Pegou no pão e no vinho e vai separar aqueles elementos.
Há um último detalhe, antes de nós passarmos à mesa dos senhores. Há um último detalhe daquilo que nós encontramos lá na história de Melquisedeque. É que, no final, depois de Abraão ter sido abençoado, de ter comido o pão e o vinho das mãos de Melquisedeque, diz lá a Escritura, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E é interessante. O que é que Abraão tinha naquela altura? Os despojos de guerra. E é desses despojos de guerra que Abraão dá o dízimo aos senhores. Dá o dízimo ao Senhor através de quem? De Melquisedeque. Há um aspecto interessante aqui. A lei dada por Deus a Moisés vem muito mais tarde. E nessa lei, então, sim, aparece lá como lei o dízimo. Mas aqui não. E eu creio, meus irmãos, que este é um aspecto interessantíssimo. Abraão deu o dízimo não como imposto, não como obrigação, mas como gratidão. O dízimo aos senhores deve ser gratidão aos senhores. Quando nós trazemos o dízimo ali, quando trazemos as nossas ofertas, meus irmãos, nunca, mas nunca passe pela nossa cabeça que é um imposto. Que nós estamos a dar alguma coisa que é, por lei, uma obrigação e imposição. O nosso dízimo, a nossa oferta deve ser sinal de gratidão a Deus. E aquilo que nós colocamos ali mostra o quão gratos nós estamos. Quando nós não colocamos, mostra que nós não temos gratidão, que não estamos a agradecer a Deus por nada. Não temos nada para dar. Não estamos a dar nada. Então a nossa oferta deve ser isso mesmo, imbuída de gratidão ao Senhor. Foi isso que Abraão fez. E, meus irmãos, quando nós agradecemos ao Senhor, agradecemos de coração. É isso que nós encontramos, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele fala exatamente daqueles irmãos que deram, e deram generosamente. Para quê? Para aqueles que em Jerusalém estavam com fome. Eles a si mesmo se deram. Então, quando nós damos, devemos, sobretudo, meus irmãos, dar com gratidão a Deus por aquilo que o Senhor nos tem dado. Os irmãos sabem que eu falo muito pouco em dinheiro. Muito pouco em dinheiro. Já tenho sido chamado a atenção disso. O pastor não fala, quase não fala em dinheiro, quase não fala em dízimo. As outras igrejas estão sempre a falar disso. As outras igrejas são as outras igrejas. A nossa igreja é a nossa. Meus irmãos, aquilo que importa é o ensino que está conosco. E quando nós temos este ensino, então não precisamos estar, no meu entender, sempre a falar de dinheiro. É importante que na vossa mente, no vosso coração esteja isso mesmo. É gratidão a Deus. Porque é que quando Melquisedeque traz o pão e o vinho, nós consideramos que isso é um tipo de Cristo também? Exatamente, e conforme estava a falar, quando Jesus estava à mesa, ele separou o pão e o vinho. Possivelmente haveria outros, certamente havia outros ingredientes na mesa. Havia o cordeiro. Porque é que Jesus não pegou no cordeiro, num pedaço de cordeiro, e usou isso como sendo símbolo para a ceia do Senhor? Por uma razão muito interessante. É que Jesus, ele mesmo, já era o cordeiro. O cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então ali temos exatamente Jesus como sendo o cordeiro, como sendo sacerdote, e que está a separar dois elementos, o pão e o vinho, para que os seus discípulos, por todas as gerações adiante, não esquecessem o sacrifício de Jesus.